A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo nesta quinta-feira na TV Vila Velha. Agora são 22 horas e nessa próxima hora nós vamos falar a respeito de Jesus e do verdadeiro significado do Natal. Estamos vivenciando estes momentos em que nós comemoramos a data mais importante de todo o movimento cristão no mundo, e com o programa Presença Espírita não podia ser diferente. Desde os meados de novembro, nós estamos fazendo programas especiais alusivos a esse tema, e hoje é o último programa do ano de 2019. O programa Presença Espírita vai entrar num recesso, voltamos em fevereiro, mas sempre terminando, comemorando o Natal, né, Eulécia? Sim, com certeza. É muito importante essa série de programas que você faz, lembrando o Natal, lembrando Jesus, na verdade, o verdadeiro espírito de Natal, porque é uma época que reflexionamos bastante, falamos muito em espiritualização, em nos desligar das nossas atividades aqui fora, mas se nós ainda nos constrangemos com uma pessoa que está com um nível de vida mais alto do que conosco, se nós ainda almejamos, ficamos com inveja de uma criatura que está com um carro que você gostaria de ter, que decora a casa de acordo com que você gostaria de ter a sua casa, que está numa posição avantajada na sociedade, você está mais carnal do que espiritualista. Se você ainda sente quando alguém tem uma traição, se fala mal de você, se você ainda se incomoda com os problemas dos outros no sentido de comentário, você ainda está mais carnal do que espiritualizado. Ou mesmo uma pessoa espírita, se diz espírita, mas que na verdade ainda tem essas sequelas desse modismo, dessa mania de ficar comentando as coisas dos outros, a vida dos outros, porque enquanto nós comentamos as problemáticas dos outros, nós estamos esquecendo da nossa própria vida. E temos que lembrar que nós somos seres espirituais, temporariamente nesse corpo físico, e temos que cuidar desse espírito que é eterno, e para cuidarmos dele, nós temos que realmente examinar a nosso porquê, fazer como Santo Agostinho nos ensinava, que ao final do dia façamos uma análise de todos os acontecimentos, de tudo que nós pensamos, de tudo que falamos durante o dia, assim. Naquele momento em que você identifica o teu erro, o que você fez de errado, aquilo você não faz mais. Então, é dessa maneira que a gente vai crescendo e vai saindo desse mesmismo de ficar sempre na mesma reencarnação, e vai e repete o erro, e reencarna novamente, e repete novamente as falhas. Está na hora, nós temos muita informação hoje, a bibliografia espírita é intensa, é imensa, temos muitas oportunidades, todas as casas espíritas têm cursos, diversos horários, em que você se identifica com algum daqueles horários para que você possa realmente entender a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. E hoje nós já estamos com o nosso último programa, né, Silvia? E estamos assim, e como presente de Natal, vamos dar também um presente de Natal para vocês hoje, e estamos assim, já estamos saudosos por saber que nós vamos ficar uma temporada longe de vocês. E hoje nós trouxemos aqui
Nosso convidado é o Dr. Mário Augusto Cray da Costa, que é cirurgião cardíaco. E esse ano a vida dele foi meio corrida, porque não conseguiu vir em alguns programas que nós o convidamos por conta da profissão, mas hoje ele está aqui para o último programa desse ano, que se encerra em breves dias, para falar desse tema tão emocionante para a nossa vida, para falar de Jesus, das comemorações do Natal, desse momento tão especial pela qual o planeta Terra passa. Falávamos nos programas anteriores da mudança do psiquismo, de como os espíritos conseguem ver o planeta Terra de uma outra maneira, um planeta mais brilhante, um planeta em que o brilho das águas refletem na atmosfera, porque a mente humana se alivia, se torna mais doce, se torna mais mansa, e isso reflete positivamente na atmosfera psíquica do planeta. E os espíritos conseguem nos ver de uma maneira mais clara. A primeira pergunta, antes de dar as boas-vindas, tudo bem, Mário Augusto? Boa noite, obrigado pelo convite, Silvia, Lécia. É uma honra imensa estar aqui. Sempre digo que a gente sempre aprende muito mais, né, pela presença, pela essa conversa agradável que a gente pode ter. E hoje, como você disse, né, com um tema emocionante para falar de Jesus, né? Tomara que eu não chore aqui, porque quando a gente fala de Jesus, às vezes a gente se emociona tanto que só de falar, né, já vem uma emoção tão forte que às vezes a gente chora de falar de Jesus. A primeira pergunta para o Mário Augusto é como devemos comemorar verdadeiramente o nascimento de Jesus? Bem, é uma pergunta ótima. Acho que começamos muito bem. Às vezes eu fico um pouco triste nessa época, né? É engraçado porque é uma época de muita festa e muita celebração, mas dentro de mim assim me gera um pouco de melancolia, porque a gente vê o Papai Noel tão lembrado e o Cristo tão esquecido. Então, bate uma saudade tão forte de Jesus que chega a doer no fundo do peito essa saudade, né? E a gente se organiza nessa época para celebrações grandes, para festas grandes, para preparar tanto o mundo exterior para tudo isso, e a gente fica preocupado porque será que as pessoas estão cuidando do mundo interior da mesma forma? Será que quando eu preparo a minha casa, quando eu preparo a minha ceia, quando eu preparo aquilo que vai servir ao meu corpo material, eu estou preparando também aquilo que vai servir ao meu espírito? Eu estou preparando a minha alma, eu estou me colocando em comunhão com quem aniversaria nesse dia do Natal? Isso causa uma preocupação e uma certa melancolia e uma vontade muito grande de que as pessoas pensem mais em Jesus e, fundamentalmente, se lembrem talvez a primeira, mas extremamente significativa mensagem e ensinamento de Jesus. Porque Jesus, obviamente, programou com muito detalhe e muito cuidado a sua vinda à Terra. Era um momento singular para todos nós e acredito que para Ele também, pelo amor que Ele nos tem, vir à Terra e estar junto de nós. E Ele tem um cuidado num detalhamento de cada momento da sua existência terrena. E Ele escolhe, com muito cuidado, o lugar de seu nascimento. E escolhe uma manjedoura. Escolhe uma manjedoura. Maria não tinha onde ficar. E ela vai parar naquele lugar. E naquele momento Jesus nasce ali, num lugar que era um estábulo, junto aos animais. E hoje a gente vê a imagem do presépio, mas a gente não se dá muita conta disso. Que Jesus nos dava ali
a primeira grande lição, que era a lição da absoluta humildade. Porque o melhor de todos nós, que já esteve no planeta, escolhe como seu berço o lugar absolutamente simples, absolutamente humilde. Hoje a gente vê, né, alguns presépios e eles são adornados, eles são dourados. A gente vê Maria com aquela vestimenta de gala, de baile. Eu acho bonito como peça decorativa, mas está tão distante de Jesus. Está tão distante de Jesus. Aí eu vejo, mas não é isso. A mensagem não é essa. A mensagem não foi compreendida. Né? E não significa que nesse dia a gente não possa celebrar com muita alegria, e é um dia de alegria, de muita alegria na Terra, porque é um marco que dividiu a humanidade em duas épocas. Então é um marco a ser celebrado. A energia que Jesus traz revoluciona todo o planeta no momento que ele aqui aporta. Então é um momento para se celebrar. Mas não é uma celebração material, não é uma celebração de ostentação, não é uma celebração de luxo, mas é uma celebração dos corações humildes que se unem ao Cordeiro de Deus, que vem da forma mais singela possível nos ensinar que bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de ter a percepção da mensagem do menino Jesus, daquele que já nasce ensinando a nós. Uma primeira e uma grande lição. Bom, o Mário Augusto disse alguma coisa em toda essa explicação que chama atenção, que é o detalhamento de tudo o que iria acontecer. Não houve nada feito sem pensar, sem planejar, sem definir metas, estratégias, nada foi feito por acaso. Houve um planejamento que, segundo o Espírito Emmanuel, demorou muito tempo no mundo dos espíritos. Bom, a pergunta realmente que eu quero fazer é essa. Se não der tempo de a gente responder tudo agora, 2 minutos, né? A gente responde no outro bloco. Houve um preparo do mundo dos espíritos para que Jesus encarnasse na Terra? Houve um preparo do lado de lá? Houve um preparo do lado de cá? Sim, sem dúvida alguma. Né? A gente enxerga esse momento singular da vinda de Jesus, que é absolutamente marcante, mas houve séculos e séculos de preparo que antecederam isso. Né? Desde os precursores de Jesus que aportaram na Terra para preparar o ambiente para a vinda de Jesus. Veja, se a gente imaginar, Jesus naquela época falou um monte de coisas sob a forma de parábolas e que a gente hoje tem muita dificuldade já de compreender. Cristo revelou apenas algumas coisas. Ele não podia falar tudo, e muitas coisas vieram mais tarde serem reveladas pela própria doutrina espírita. Então imagina, se não tivesse havido um preparo, a gente não tivesse tido seus precursores que criassem o ambiente propício naquela região, junto àquele povo, para que aquele povo pudesse compreender a mensagem de Cristo e que ela pudesse evoluir. Provavelmente ele não teria vivido nem os 33 anos, se não tivesse tido esse preparo, né? Não haveria essa possibilidade da mensagem dele chegar. Então houve um preparo na Terra para que essa mensagem pudesse ser recebida, como houve um preparo a nível do mundo espiritual para a presença de Jesus na Terra. E é uma coisa muito engraçada que esses dias, ouvindo Haroldo Dutra falar, né? Porque veja, se Cristo é o governador de nosso orbe, se Cristo vem à Terra, quem é que ficou do outro lado? Né? Então, Haroldo, que é um grande estudioso da doutrina espírita, ele nos traz até esse questionamento, porque inclusive isso tem que ter sido planejado no mundo espiritual. Quer dizer, alguém tem que estar ocupando, de certa forma,
as funções crísticas do lado de lá para que Cristo pudesse estar na Terra. E o próprio preparo do Cristo, que enquanto ser já muito desmaterializado, ou imaterial praticamente, né, conta-nos as tradições espíritas que Cristo teve que vir passando por outros mundos para que ele viesse gradativamente ganhando um certo grau de matéria até que tivesse pronto para encarnar na Terra. Que deve ter sido para ele assim uma missão muito difícil, né? Ele colocar toda a energia que já se expressava do próprio espírito dele e condensar tudo isso dentro de um corpo físico e conviver entre nós, né? Ouvindo esses tempos atrás uma palestra de um outro espírito vindo de outro orbe que estava convivendo junto a nós, e ela dava o depoimento assim: não, quando eu cheguei, eu chegava a sentir dores físicas, né? Pelo contato com criaturas ainda pouco evoluídas. Então, o Cristo, obviamente que teve um preparo de si mesmo para poder estar junto de nós e para poder conviver num ambiente hostil, como era a Terra naquela época, como continua sendo até hoje, mas daquela forma, naquela época provavelmente de uma forma ainda muito mais intensa, porque pouco ainda tinha se edificado daquilo que precisava ser feito dentro do princípio do seu Evangelho. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. A Eulécia, a partir do segundo bloco, vai apresentar os livros que nós vamos sortear neste programa de encerramento de atividades desse ano. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta ao segundo bloco e hoje, como último programa de 2019, como nós vamos ficar ausente, nós trouxemos 4 livros, aliás 5 livros para serem sorteados. Esses 3 foi uma gentileza de uma amiga, que é Benesses de Natal. Os 3 são do Divaldo, Dádivas de Natal e Benesses de Natal também. São mensagens sobre o Natal. Então, esses 3 são psicografados pelo Divaldo, pela Joana de Ângeles. E temos mais este livro aqui, O Jovem de Bem e Outras Histórias, escrita por Luiz Roberto Scholl. Ele foi... Essa pessoa que está no Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ele conta histórias. É interessante aqui, porque só não são mensagens, mas são histórias do cotidiano e que a gente pode tirar muitas lições das histórias que ele conta. E o que é mais importante, que nos deixa assim, bastante felizes, é que Raul Teixeira, depois de mais ou menos uns 5 anos que ele teve um AVC, afastou-se das suas atividades e recuperando-se gradativamente, ele agora já conseguiu psicografar e hoje está o lançamento deste livro, A Grandeza do Espiritismo. Vemos pelo esse exemplo de Raul Teixeira o que é a força de vontade, o que ajuda, o que é a missão que ele teve, porque ele teve um AVC quando estava numa viagem aérea nos Estados Unidos, só foram detectar o estado dele quando os passageiros desceram e ele não desceu, que ele estava doente. Então, aqui são diversas mensagens de diversos espíritos que nos trazem muitos motivos para reflexão, para espiritualização, que nós falamos hoje, espiritizar, espiritualizar e ser espírita. Então, quem quiser concorrer a esses 5 livros, hoje temos 5 oportunidades, entre na nossa página no Facebook e diga, eu quero concorrer. Uma boa sorte a todos. Bom, nós vamos continuar então com a entrevista. Essa é uma pergunta difícil. Há uma receita para nós seguirmos os ensinamentos de Jesus? Por exemplo, um dos ensinamentos dele, amai os inimigos. Não é difícil a gente seguir esses ensinamentos? E outros tantos, né? Difícil sim.
E a gente tem que ter um entendimento que isso eu fui ter dentro da doutrina espírita. Curioso, porque quando eu era de outra religião, eu fui católico durante muitos anos, eu tinha uma certa angústia, porque me pareciam os ensinamentos do Cristo de uma dificuldade inatingível. E isso angustiava, porque, puxa, a gente tem que amar o inimigo, a gente tem que perdoar sempre, a gente tem que... E aí parecia que tudo que você conseguisse fazer ainda seria pouco. A doutrina espírita, ela é consoladora nesse sentido, porque tudo isso deve ser feito. Mas a gente não precisa fazer tudo de uma vez e hoje nessa encarnação. Quando a gente compreende que nós estamos num estágio evolutivo ainda e que vamos reencarnar na Terra provavelmente muitas e muitas vezes, e quando nós aprendermos tudo aquilo que a Terra puder nos ensinar, ainda vamos aportar em outros mundos para que gradativamente a gente consiga compreender e pôr em prática todos os ensinamentos do Cristo, isto é consolador e confortador. Entretanto, essa ideia de que nós temos um tempo, que não é uma missão para essa existência, mas colocar em prática os ensinamentos do Cristo é uma missão para inúmeras reencarnações, isso não deve nos fazer acomodar, de forma que a gente imagina, bom, isso vai demorar muito tempo, então eu não vou fazer mais nada. Muito pelo contrário. Isso deve nos motivar para que, em cada existência, eu consiga me aproximar um pouco mais dessa proposta do Cristo. Nada dá saltos, nós não conseguimos transformar-nos de um dia para o outro. Mas tem uma coisa muito interessante nesse processo, porque todo ser humano quer ser feliz. Esse é o princípio da vida, a busca da felicidade é uma coisa, a busca da realização, a busca da paz interior e de outras coisas, faz parte de uma coisa que é inata do ser humano. E a felicidade na vida, ela é diretamente proporcional à quantidade de virtudes que nós temos. E ela é diretamente proporcional ao quanto nós aprendemos do ensinamento do Cristo. Eu sou mais feliz quanto maior a minha capacidade de amar. Se nós colocarmos o amor como a virtude maior, mãe de todas as outras, e como a virtude essencial, quanto maior a minha capacidade de amar, mais eu me aproximo do Cristo, mais eu me aproximo do que Ele me ensina e menos eu sofro. Porque o amor amor e humildade, que são talvez as duas maiores lições do Cristo, são também as duas coisas mais libertadoras que podem existir na face da Terra. Então, como seguir o ensinamento do Cristo? É um desejo de ser livre. É um desejo de libertar-se das amarras do orgulho, das amarras da vaidade, do egoísmo que nos oprime e nos faz sofrer. Aí passa a ser uma questão de opção inteligente e racional daquilo que eu quero para mim. E eu buscar isso na sua inteireza. Porque nós buscamos felicidade nas coisas materiais, nós buscamos felicidade no outro, isso é muito comum, não só nas coisas materiais, mas nós nos aproximamos das pessoas na busca de que elas nos façam felizes. Nós desejamos o amor do outro sem compreender que o amor do outro é do outro. O único amor que verdadeiramente nos pertence é aquele que nós somos capazes de sentir. Esse amor é nosso. E esse amor nos liberta. E quando nós nos aproximamos do amor do Cristo, que é o amor incondicional, onde eu sou capaz de amar independente do amor do outro, eu tiro a minha felicidade da mão do outro e trago para mim mesmo. Porque depende mais de mim. Já não é o outro, eu já não dependo da aprovação do outro, eu não dependo que o outro cuide de mim, eu não dependo que o outro me ame, que o outro me aprove, mas eu dependo da minha capacidade de amar. E se eu consigo amar o outro, mesmo quando o outro erra, eu sou mais feliz. Porque se o outro erra para comigo e eu me magoo com o outro, isso me gera sofrimento, me gera dor. E essa mágoa muitas vezes vai comigo para o túmulo e gera sofrimento por dramas e por encarnações a fio, às vezes. E quando eu sou capaz de perdoar, eu me desvinculo. Se o outro está com raiva de mim, é a mesma coisa. A raiva é dele, não me pertence.
eu estou liberto desse sentimento. Então, amar e evoluir é adquirir liberdade. Liberdade. Se eu sou capaz de me despojar do orgulho, eu paro de sofrer com as críticas, por exemplo. Quando uma pessoa me faz uma crítica, poxa, eu realmente tenho esse defeito, vou me melhorar. Se eu não tenho, aquilo também não me perturba. Porque quando alguém nos critica, quando alguém fala mal da gente, ou quando a gente, pode até ser uma calúnia. Mas o que dói na calúnia? Dói orgulho ferido. Quando eu me despojei deste orgulho, não há mais o que ser ferido. Não causa mais dor. Eu me despojei de tudo isso. Por isso que Cristo não se perturbava, veja, do alto da cruz, ele olha para cima e fala, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Cristo já tinha, ele não estava mais preocupado com o que o outro estava fazendo para ele, Cristo. Ele estava preocupado com a ignorância alheia, com aquelas criaturas que estavam ali sem saber o que estavam fazendo, que estavam criando karmas terríveis para eles durante encarnações a fio. Então a gente começa a desenvolver o olhar para o outro, para a piedade para com o erro do outro, e não mais com aquilo que o outro pode nos atingir. Porque Cristo é muito, muito claro quando ele nos diz, eu vim para servir e não para ser servido. E é isso que as pessoas não pensam, não meditam nas palavras de Jesus, né? Sim. Se ele já falou, eu vim para servir, se meu reino não é deste mundo, que não quer que faça aos outros que não querem que te faça, a gente não para meditar, sabe? Eu acho tão profundo o que o senhor está falando hoje, assim, de realmente acordar as pessoas para que elas possam pensar realmente no aniversariante, né? Que na verdade não é o dia 25 de dezembro, mas é uma data que foi um marco na humanidade, mas que realmente possam pensar em Jesus como o Salvador do mundo. Não é na palavra de Salvador do mundo, mas aquele que veio nos ensinar a maneira de viver, a nos amar, que é o principal, né? O principal é esse. Temos esse amor para o nosso semelhante e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, né? E, Alessia, você tocou num ponto que é bastante interessante, porque você falou assim, Jesus é o Salvador do mundo. E é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, às vezes, quando pensam no Cristo como Salvador, e algumas religiões têm esta cultura, não julgando e nem criticando, porque eu acho que cada religião tem a sua função e o seu papel dentro da nossa sociedade, são todas igualmente importantes. Porém, existe às vezes uma certa confusão com a ideia assim, de que Cristo ao ser crucificado por nós, Cristo está resolvendo o problema do nosso pecado. Né? Isso é uma confusão que se faz em algumas ocasiões. Eu acho que a ideia de salvadora do Cristo é que assim, a mensagem do Cristo é salvadora. A proposta do Cristo é salvadora por essas coisas que nós falávamos agora há pouco. Porque nos liberta. Nos liberta de nós mesmos, nos liberta de nossos erros. Então, quando Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, Cristo veio nos libertar dos erros de nós mesmos. Porque na medida que nós conseguimos compreender que nós precisamos nos melhorar, que nós precisamos nos libertar de orgulho, de vaidade, que nós precisamos amar mais do que ser amados, que nós precisamos servir mais do que sermos servidos, de que nós viemos para fazer o bem ao outro, e o que faz diferença na minha vida não é aquilo que eu recebi na minha vida, não são os meus títulos, não são as minhas posses financeiras, mas é aquilo que eu fiz de bem para o outro. Quando nós adquirimos essa percepção, isso sim é salvador e libertador. Porque eu já tiro o foco do eu e daquilo que o outro vai fazer em favor de mim, mas daquilo que eu posso fazer em favor do outro. E o que eu posso fazer em favor do outro não depende do outro. Isso depende só de mim. Então eu, de novo, me torno senhor da minha existência, me torno senhor do meu espírito, me torno o construtor da minha própria evolução. Acho que isso é a coisa mais fantástica na proposta do Cristo, que ele nos dá a diretriz, mas ele deixa a nós a missão de edificar um mundo melhor para nós. Inclusive,
Cristo construiu alguma igreja? Eu não tenho notícia, né? E ele dizia assim, eu vim edificar o reino de Deus no coração da criatura humana. Então, na medida que a criatura humana consegue edificar o reino de Deus dentro de si mesmo, isso é salvação. Isso é libertação das amarras terrenas. Isso é libertação de sofrimento. Isso é libertação de dor. Isso é aquisição de paz interior, que é o processo evolutivo do espírito, que a doutrina espírita também nos ensina. Bom, tá bom o assunto, né? Vocês podem participar do programa através da nossa página no Facebook. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, um programa especial de Natal. Eu tenho mais uma pergunta para o Dr. Mário Augusto. As pessoas que rodeavam Jesus, aqueles espíritos que nasceram na mesma época, que conviveram com Cristo, a sua mãe, os seus discípulos, os parentes de Maria, todos que conviviam, eles tinham uma noção da grandiosidade desse espírito, da missão dele? Várias passagens, né, do Evangelho nos dão uma noção de que não. Talvez acerca disso, João Batista fosse o mais lúcido da época, né? Quando João se refere a Jesus, ele diz assim que ele não era digno de atar o nó da sandália de Jesus. Então João Batista tinha uma ideia muito aproximada, mas a maioria das pessoas não tinha nem a ideia, não tinham a noção da dimensão do que era Jesus. Alguns se equivocaram de forma muito profunda, como o caso de Judas, que imaginava que Jesus trazia uma proposta de um reino material, né? Então, as pessoas não entendem muito a traição de Judas. Na verdade, se a gente puder fazer um parênteses, falar um pouquinho disso, para a gente já ter a noção de que Judas era um dos apóstolos. Judas estava absolutamente próximo de Jesus. E quando Judas se propõe a delatar onde Jesus estava, entregar Jesus, não é porque Judas queria uma porção de moedas que ele ganhou. Não era esse o objetivo. A ideia de Judas era que quando Jesus fosse preso, haveria uma revolução popular. Essa revolução iria se rebelar contra o domínio romano da época, e Jesus então iria ser alçado ao reino, né, da Judéia na época, enquanto rei material. Então, o que Judas elaborou na época era isso, quer dizer, ele vai preso, a gente faz uma rebelião, Jesus vira o governador e nós estamos livres dos romanos e tudo mais, porque ele diz que, afinal de contas, ele é o rei. Uma ideia completamente equivocada de que Jesus falava de um reino de outra natureza e que ele mesmo falou que meu reino não é deste mundo. Então, a atitude de Judas é um exemplo muito claro disso. Algumas outras passagens também nos dão uma noção muito clara disso, porque, certa ocasião, nos conta o Evangelho, Jesus estava reunido num lugar e havia muita gente, que não tinha nem como as pessoas comerem de tão cheio de gente. E, de repente, à porta aparece lá, então, a mãe, né, e os irmãos de Jesus, e o evangelista nos diz assim, que eles vinham se apoderar de Jesus porque achavam que ele tinha perdido o espírito. Quer dizer, a própria mãezinha de Jesus achou que ele estava louco. Porque a proposta de humildade e de amor de Jesus, naquela época, ela era tão revolucionária que era muito difícil para as pessoas compreenderem, né? E tudo isso foi edificado aos poucos, mas mesmo assim Jesus é um grande salto. Porque a gente teve a época, né, da lei de talhão, do olho por olho e dente por dente, que já foi uma evolução. Porque havia uma época na Terra em que as tribos, se alguém cortasse o seu dedo, o outro ia lá e tirava a vida. Então, de repente, a lei de talhão, que era uma lei de equidade, quer dizer, se eu cortar seu dedo, você só pode cortar meu dedo. Então, olho por olho, dente por dente.
né? Já era uma equidade. Dali a pouco, quer dizer, vem a lei de assim, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que se faça. Quer dizer, nós fizemos um upgrade, né? Nós trouxemos uma nova proposta. Nós inovamos a lei, trouxemos uma coisa nova, né? Que o judaísmo já trazia. Então, peraí, a gente não vai maltratar o outro se a gente não quer ser maltratado. Mas daí vem Jesus com alguma coisa totalmente nova, que não é só não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que se nos fizesse, mas é assim, ame o vosso inimigo, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quer dizer, ele está pedindo para um povo que viveu numa cultura de guerra, no Oriente Médio, que cresceu no meio de inimigos, muitas vezes esmagado e oprimido, e daqui a pouco, não, mas espera aí, agora vocês têm que amar os outros. Esses que odeiam vocês, esses com quem vocês estão em guerras há centenas de anos, agora vocês têm que amá-los. Compreende como essa proposta, para a época, ela parecia incoerente? E ela parecia incoerente ao ponto de Maria e os irmãos de Jesus, né? A palavra em aramaico para irmão e primo é a mesma significado, então a gente não sabe se ali estavam primos de Jesus ou se eram filhos de José de um casamento anterior, então isso a gente pode aqui até discutir, mas acho que esse não é o ponto mais importante, mas fundamentalmente era que pessoas ligadas à consanguinidade de Jesus, a sua família, entendia que ele tinha ficado louco. Então, quando o evangelista diz que ele tinha perdido o espírito, a tradução diz, não, na Bíblia fica assim, mas na verdade Jesus tinha perdido o juízo. Não sabia o que ele estava falando, mas eles temiam pela segurança dele, né? Obviamente, porque com ideias daquela natureza ele realmente poderia ser preso, ia haver uma manifestação, né, dos doutores da lei contra ele. Então, óbvio que a família já entendia isso, e a manifestação de Maria, obviamente, é de tentar proteger Cristo, mas ela não tinha ideia. Ela não tinha ideia. E assim acontece com todas as pessoas, e quando a gente tem um livro muito bom para a gente ter a ideia disso, né, que é um livro de Humberto de Campos chamado Boa Nova. Esse livro conta uma passagem de Jesus com cada um de seus apóstolos. E a gente percebe que cada um dos seus apóstolos tinha uma determinada fragilidade e uma dificuldade de compreender a lição do Cristo no que diz respeito àquela fragilidade sua. Então o livro vai esmiuçando passagem a passagem de cada uma das dificuldades, de como, né? Então tem uma passagem com Pedro, que Pedro chega assim e fala: Senhor, veja, lá nas bodas de Canaã, o Senhor, no seu primeira manifestação, no seu primeiro milagre, o Senhor vai lá e me transforma a água em vinho. O povo ia ficar tudo bêbado, comer um monte. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Será que o Senhor não se equivocou? Será que o Senhor não se equivocou? E Cristo dá uma resposta absolutamente desconcertante. Ele diz assim: Simão, por acaso não conheces a alegria de servir a um amigo? Que resposta sábia, né? Aquela família que estava ali, que de repente estava no constrangimento de que tinha acabado o vinho da festa, eram amigos dele. E aquilo era relevante, era satisfazer a necessidade daquela família, fazer um bem. Então, Cristo é de uma pureza, de uma simplicidade, e as pessoas não compreendiam isso, né? O Pedro estava esperando alguma explicação filosófica, e Cristo é absolutamente simples. E ele era assim, ele era dessa simplicidade. E as pessoas não conseguiam, muitas vezes, chegar ao nível do entendimento, da proposta dele. E depois da crucificação de Jesus, inclusive, os apóstolos ficam aturdidos. Eles não sabem se eles fogem, eles não sabem se eles correm, eles não sabem para onde eles vão, né? E aí tem o episódio de Pentecostes, né, que nos narra como a descida de uma chama, né, sobre a cabeça de cada um. O que era? Era cada um dos apóstolos, bons médiuns que eram, né, naquele momento estavam recebendo os seus respectivos bons mentores e muito preparados, né, para conduzi-los à missão que eles tinham dali para frente. Então parece que aquele instante de Pentecostes ele também é marcante, né?
E é gostoso a gente analisar essas coisas todas, porque parece que ali cai a ficha. Cai a ficha, eles entenderam, não, mas espera, agora o assunto é econômico. Então agora tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele exemplificou, aquilo realmente tem que ser edificado, né? Aquilo tem que ser edificado. Mas foi muito difícil para eles o entendimento e essa compreensão, ela vai ocorrendo depois da crucificação de Jesus e muito tempo depois. Você veja, o Evangelho de João foi escrito décadas depois da crucificação de Jesus, né? Então, esse processo ele foi gradual mesmo para os apóstolos e muita coisa ficou na sua entrelinha e que a gente não conseguia compreender plenamente e que hoje as revelações espíritas vão nos trazendo à tona alguns assuntos que vão podendo ser clarificados, mas a gente ainda tem muita coisa a aprender acerca das lições de Jesus que não foram compreendidas naquela época e que muitas eu acredito que até hoje a gente não consegue chegar na profundidade dela. Bom, nós temos 2 minutos para encerrar esse bloco e eu vou encerrar esse bloco com essa pergunta. A mensagem de Jesus, ela atingirá a todos? Porque o mundo todo não é cristão, nós temos uma parcela de cristãos no mundo, e os outros? Então, a gente primeiro tem que entender a necessidade das várias religiões do mundo, né? Provavelmente a gente também não foi sempre cristão. A gente deve ter estagiado, enquanto criaturas reencarnantes, em outras religiões, né? E as religiões, elas todas são um preparo para essa mensagem, e muitas têm uma mensagem muito, muito parecida com a proposta do Cristo. E, para responder essa pergunta, eu vou usar de novo as palavras do Cristo. Nenhuma ovelha do rebanho de meu Pai será perdida. Então Cristo já nos profetizava isso. Todos serão alcançados pela sua mensagem de um jeito ou de outro. Alguns seguindo caminhos diversos, mais tempo nenhuma numa outra religião, e é engraçado que Cristo não tem rótulos, né? Ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Era isso, não precisava de um rótulo dessa ou daquela religião. Então todos nós, de alguma forma, vamos ter a oportunidade, seja numa encarnação ou na outra, mas gradativamente, de seguir este caminho, e todos nós estaremos juntos, e Cristo não deixará para trás certamente nenhuma de suas ovelhas, porque essa era a proposta sublime dele, carregar-nos a todos nós. Bom, nós vamos encerrar esse bloco. Você pode participar ainda do programa Presença Espírita. Temos uns 10 minutos pela frente com mais algumas questões. Obrigada pela participação. São 5 livros que sortearemos hoje. Ao final do próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta agora com o último bloco do Presença Espírita. Se você quiser participar do sorteio dos 5 livros, hoje temos 5 livros, ainda dá tempo de entrar na nossa página do Facebook e dizer eu quero participar. Então nós vamos, se falou que das religiões que são muito importantes, que todas são válidas, verdade. Mas se Jesus fundou alguma religião, então? Porque se tem tantas religiões aqui, será que ele fundou uma religião? Não, na verdade, Jesus veio trazer uma proposta nova. E essa proposta de Jesus baseava-se no amor e na humildade. Então, se a gente fosse dizer que Cristo criou uma religião, era a religião do amor. Em alguns mundos que já passaram pelo estágio da Terra, quer dizer, já deixaram de ser mundos de provas e expiações e já vivem hoje como mundo de regeneração, nós já temos informações que esses mundos suprimiram as religiões. Essa, aliás, foi uma das estratégias, porque as facções múltiplas religiosas que existem no mundo, elas às vezes são instrumentos muito mais de divisão do que de união de povos. Então, alguns povos mais evoluídos,
eles não têm mais religião, mas eles têm apenas uma coisa chamada fraternidade universal, que é o exercício do amor entre as criaturas que habitam aquele mundo. Essa é a única religião. Então não existe sectarismos, porque a religião, ao longo de muito tempo, ela vai separar os homens. E quantas guerras, mesmo dentro do cristianismo, quantas guerras não foram feitas em nome de Jesus? Hoje, quando nós observamos, né, dentro do islamismo, algumas guerras sendo feitas, né, em nome da religião, nós nos esquecemos que muitas guerras já foram feitas em nome do Cristo. As próprias cruzadas eram guerras feitas em nome do Cristo. Inclusive nos conta o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro fabuloso, que eu sugiro a todo mundo que leia, porque é um livro que traz muita esperança, né, a nós brasileiros. Aquela época, a mensagem do Cristo tinha sido transformada em instrumento de guerra, de morte, de desunião. E então Cristo, nos conta o livro, vindo à terra na companhia de seus anjos, ele se depara com aquela situação em que o planeta vive e ele diz assim: puxa, eu pedi para que eles se amassem uns aos outros e eles estão se matando como Caíns, ele usa isso como irmãos raivosos, né? Como Caíns raivosos. E daí então Cristo pergunta, né, da terra do Cruzeiro do Sul, que era o Brasil, né? Aquela terra em forma de coração. E a partir daquele instante, isso antes ainda do descobrimento do Brasil, Cristo ordena que o Evangelho seja transportado para o Brasil. Quer dizer, o Brasil passa a ser, no mundo, a nação responsável pela espiritualização da humanidade. Isso é muito sério para nós. Isso é muito importante para o nosso povo, para que a gente tenha essa consciência. Nós temos que, dentro do nosso país, criar valores cristãos, criar valores morais para que nós possamos ser a fonte do cristianismo puro e genuíno. Então é muito triste quando as pessoas ficam discutindo religião, ou ficam achando que a sua religião ou a outra é melhor. Tem que cuidar com o espírita, e a gente tem que fazer aqui um meia-culpa, né? Porque a doutrina espírita, na medida que ela é uma religião que ela tem um cunho científico, ela tem um cunho filosófico, quer dizer, ela ultrapassa um pouco só o lado teológico, e ela nos faz reflexionar, ela é a religião da razão, ela é a religião dos livros, é uma religião com tantos livros quanto a doutrina espírita. Só de Chico encarnado foram 412, agora já está mais de 500 livros da Lavra de Chico Xavier. Então é a religião dos livros. Como o espírita ele é dado a ler, a estudar e talvez se aprofundar um pouco mais, o espírita às vezes ele tende a ficar um pouco orgulhoso e acreditar que ele também é o dono da verdade, ou que ele sabe mais do que o outro, ou que... E eu tenho maior respeito por quem faz o bem. Tenho a maior admiração por quem ajuda o próximo. Eu tenho a maior admiração para quem vai lá na favela levar comida para quem está com fome. Eu tenho o maior respeito para quem vai levar a Bíblia dentro do presídio. Eu fico muito feliz quando tem um religioso, seja lá da religião que for, dentro do meu hospital, na enfermaria, atrapalhando minha visita às vezes, mas ele está lá evangelizando. Às vezes eu tenho que esperar, porque eu tenho que ver o paciente, mas ele está lá. Porque estas pessoas são os cordeiros de meu Pai. Porque Jesus disse isso mesmo. Como é que ele vai separar os cordeiros do bode? E aí ele é muito claro. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive nu e me vestistes. Tive desabrigado e me abrigastes. Tive preso ou tive doente e foste me ver. Essa é a verdadeira fraternidade. Sob qual bandeira isso está, não faz a menor
diferença. Porque a religião que serve é aquela que você se sente bem. Se esta religião é capaz de te motivar a olhar com piedade e ajudar o teu irmão que sofre, é essa religião que você precisa. Não precisa ser espírita. Não tem necessidade nenhuma de você ser espírita teórico, saber um monte de coisa e nunca foi para a favela. Eu fico muito preocupado e a doutrina espírita tem que começar no pão, tem que começar na caridade, porque nos disse Kardec, fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente fica na teoria, a gente fica no livro, a gente fica na mensagem bonita, a gente fica naquela coisa, o espírita fala, né? Quem diz isso é Rossando Klinge. O espírita fala manso, bonitinho, fazer, meu Deus, venha cá, aquele jeitinho manso de falar, que pessoa boa. Não adianta nada, gente, falar manso. Não resolve, não muda, isso é culto exterior. O que muda é qual foi o bem que você fez hoje no seu dia para quem precisa. E as oportunidades de fazer o bem, elas batem à nossa porta o tempo todo. Quem é que não se depara num dia com alguém que está mal-humorado? Está precisando da nossa caridade, está precisando do nosso abraço, está precisando do nosso sorriso. Quem não se depara no seu dia, no seu ambiente de trabalho, com alguém que está triste? Está na hora de chegar, de motivar, de pôr a pessoa para cima. Quem é que não encontra um mendigo na rua? Quem é que não encontra alguém que está com fome? Quem é que não se lembra daquele amigo que você não liga faz muito tempo? Quem é que se lembrou hoje de ligar para sua mãe e dizer assim, mãe, eu te amo? Gente, isso é tão simples, é tão básico. Quem é que abraçou o seu filho hoje e disse assim, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida? E eu posso dizer que a melhor coisa que aconteceu na minha vida é quando nasceu minha primeira filha. Não tem nada comparável a essa experiência de amor. Mas a gente não diz, a gente esquece de ser cristão no dia a dia. E é isso que faz a diferença, seja você católico, espírita, kardecista, umbandista, ou seja lá o que você quiser ser, muçulmano, budista, xamanismo, não faz diferença. Se você não fizer o bem, vai ficar uma coisa para fora, que não faz sentido nenhum. Até ateu, se fizer o bem, é melhor do que uma pessoa religiosa que não faça. Bom, nós vamos para o sorteio dos livros. Ó, ficaram muitas perguntas aqui, que a gente já vai ter que marcar um programa para o ano que vem para fazer para ele. Maria Augusto, vamos sortear então. Então eu vou escolhendo, ele vai sorteando. Então vai. Vamos escolher as primeiras mensagens. Então vai. O primeiro livro é Bênçãos Natalina. Bênçãos Natalina. Quem ganhou foi a Carla Prachum. O segundo livro é O Jovem e o Bem. O Jovem de Bem. Quem ganhou foi a Jo Martins. Dádivas de Natal. Dádivas de Natal. Quem ganhou foi a Denise Ramilka. Benesses Natalina. Benesses Natalina. E o último, Quem ganhou foi a Jennifer Vaz. Grandeza do Espiritismo. E a Grandeza do Espiritismo. Quem ganhou foi o Mauro Plaviak. E quem ganhou, por favor, procure na livraria Mundo Espírita, no Shopping Antártica, entrada pela Santos Dumont. Bom, Maria Augusta, obrigada pela presença. E vocês, telespectadores do programa Presença Espírita, obrigada pela sua audiência em mais um ano, quase 50 programas no ar. E isso graças à presença de vocês do outro lado da câmera, nos prestigiando, assistindo, curtindo a página, participando. Agradecemos a todos, Eulécia. Agradecemos à TV Vila Velha. Com certeza. Aos seus funcionários aí que estão do outro lado da câmera, ao seu proprietário, ao Armando, que conosco está nessa jornada há 13 anos quase. E todos os nossos convidados que passaram por aqui, né? E todos os nossos entrevistados que abrilhantaram o programa Presença Espírita com a sua presença.
O ano que vem estaremos de volta com as bênçãos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o ano que vem. Muita paz.